Hoje a gente vai mergulhar num relatório técnico que, olha, parece mais um roteiro de suspense. Não é só a história de um acidente, mas sim de uma investigação que foi fundo para descobrir como uma série de falhas silenciosas, escondidas atrás de um simples selo de aprovado, quase terminou em tragédia. Vamos entender o que aconteceu passo a passo. E tudo começa com essa frase, direta, fria. É o fato puro e simples, sem emoção. Esse é o ponto de partida da nossa análise, o exato momento em que toda aquela energia contida se liberta de forma violenta. Essa é a experiência humana bem no centro de uma falha de sistema que já vinha se desenrolando em silêncio. Essa é a grande questão. O fato de o técnico ter tido só uma luxação no ombro foi pura sorte, não tem outra palavra. Mas a investigação que veio depois mostrou que o evento em si, esse não teve nada de acidental. Foi, na verdade, uma consequência inevitável, programada por uma cascata de erros. Ok, vamos voltar no tempo e montar o cenário. Tudo isso aconteceu durante um procedimento que deveria ser totalmente normal. Parte da rotina de qualquer equipe de manutenção elétrica numa indústria. Imagina a cena. A equipe tinha acabado de fazer um trabalho importante, trocar um transformador antigo por um novo, a seco. O último passo era só ligar a chave. Reenergizar o circuito por esse disjuntor. Uma tarefa que é feita milhares de vezes, em todo lugar, todo santo dia. Nada, absolutamente nada, indicava o que estava prestes a acontecer. E no instante em que a energia foi acionada, ela não seguiu o caminho que deveria. Em vez disso, ela virou uma explosão. A força foi tão absurda, tão imensa, que o sistema de travamento da porta de aço simplesmente não aguentou. A porta virou um projétil. E aqui está o ponto-chave de tudo. Enquanto a lesão foi tratada e, felizmente, o técnico se recuperou bem, os investigadores logo sacaram que estavam olhando só a pontinha de um iceberg. O que aconteceu ali não foi um azar, um acaso. Foi o resultado final de um sistema que estava profundamente doente. Vamos então para o primeiro furo no queijo suíço. A primeira barreira de defesa que simplesmente não funcionou. O equipamento físico, o hardware que deveria, em tese, controlar toda essa energia de forma segura. Agora, olha que interessante a identidade do culpado. Um disjuntor bagging, uma tecnologia antiga, a óleo, visivelmente desgastado. Mas o erro fatal, o principal, está na última linha, sem classificação IAC. Isso significa Internal Arc Classification. Traduzindo, ele não foi projetado desde sua fabricação para aguentar um curto-circuito interno com segurança. Ele não sabia conter a própria falha. A perícia no equipamento mostrou exatamente onde o incêndio começou. Uma das 3 câmaras de interrupção, a da fase T, estava trincada. Foi o ponto zero. A energia do arco elétrico escapou por essa rachadura, dando início a toda a reação em cadeia. E para piorar a situação, a caixa que guardava o disjuntor, o cubículo, também era um problema. Um painel moderno tem dutos de alívio, sabe? Eles são projetados para direcionar a pressão de uma explosão para uma área segura, geralmente para cima. Esse aí não tinha nada disso. A energia ficou presa, a pressão aumentando, aumentando, até que a única saída foi a porta da frente. Bom, se o hardware falhou, a próxima barreira de segurança deveria ser o software, a automação. Mas, como a investigação descobriu, essa barreira também estava completamente furada. Antes da gente seguir, é importante entender rapidinho o que é um relé de proteção. Pensa nele como o cérebro do sistema, ou, sei lá, um detector de fumaça super rápido para eletricidade. A única função dele é essa: sentir que tem algo errado e mandar desligar tudo antes que o pior aconteça. E ele faz isso em milissegundos. E aqui a gente vê o erro, preto no branco. O relé tinha sim a proteção de sobrecorrente ligada, o que é ótimo para curtos-circuitos gigantes instantâneos, só que a proteção 51N, que é a que detecta justamente as falhas menores que vão crescendo aos poucos, como um vazamento para a terra, exatamente o tipo de falha que começou na fase T, essa proteção estava desligada. Simplesmente desligada. Então, o ponto crucial é este. A falha inicial, aquele pequeno vazamento de corrente, foi totalmente invisível para o sistema. O cérebro estava cego. E aí, essa pequena falha teve todo o tempo do mundo para evoluir, para virar um arco elétrico bifásico gigante. Aí sim, a outra proteção até detectou, mas já era tarde demais. A bomba já estava armada e o pavio aceso. Agora a gente chega na camada talvez mais complexa, a falha humana, a falha dos processos.
O ponto onde a organização, as rotinas e a papelada não conseguiram evitar o desastre. Olha, isso aqui é chocante. De um lado, a gente tem a burocracia, uma etiqueta de manutenção de poucos meses antes com um carimbo de aprovado. Do outro lado, a realidade do chão de fábrica, um aviso informal, mas vital, escrito à mão na porta, alertando sobre a falha exata que causou a explosão. Duas realidades completamente opostas. Quando foram analisar o tal relatório de manutenção, os investigadores usaram essa expressão, meramente documental. Isso quer dizer o quê? Que a inspeção foi só para preencher papel, uma formalidade para cumprir tabela, e não uma verificação técnica séria, funcional, do estado real do equipamento. Aquele selo de aprovado não valia nada na prática. Então, vamos juntar todas as peças agora. Viu como essa cascata de falhas levou direto para o desastre e, claro, o que a gente pode aprender com isso tudo. A sequência de eventos deixa tudo muito claro. Primeiro, a falha física, lá no equipamento velho. Segundo, a falha de automação, com o relé mal configurado. Terceiro, a escalada inevitável da falha elétrica. E, por fim, a falha de contenção, onde toda essa energia é liberada de forma violenta bem em cima do operador. Cada camada de proteção falhou. E este é o verdadeiro soco no estômago. Apesar da lesão ter sido leve, a avaliação oficial da gravidade potencial desse evento, caso as circunstâncias fossem um pouquinho diferentes, era uma só: fatalidade. O técnico sobreviveu por sorte e não por causa da segurança do sistema. Essa citação da conclusão do relatório diz tudo. É um reconhecimento claro, direto, de que sorte não é estratégia de segurança. A empresa não pode depender do acaso para proteger a vida dos seus funcionários. É um chamado urgente para uma mudança fundamental. E a gente termina com essa reflexão. Esse caso nos força a questionar a confiança que a gente deposita em processos, em selos, em carimbos. Ele nos lembra que a segurança de verdade não está no papel. Está na verificação rigorosa, na modernização constante e, principalmente, em dar ouvidos aos avisos, mesmo que eles estejam só rabiscados numa porta.